Fala meu aluno, fala minha aluna, seja bem-vindo a mais uma videoaula aqui. É o seguinte, para você que não me conhece, meu nome é Marcos Rafael, sou seu professor de Agenda Ambiental e nessa reta final estamos fazendo várias videoaulas, né, de resolução de questões, de conteúdo, focado na reta final do concurso CBMDF. Estou aqui com você porque eu quero te entregar o melhor conteúdo programático dessa reta final para você memorizar e conseguir absorver o maior número de conteúdo para a sua prova. É o seguinte, essa lei que nós iremos tratar hoje é a Lei 4770 de 2012, está aí na sua tela, e ela vai tratar sobre critérios de sustentabilidade na aquisição de bens e na contratação de obras e serviços aqui no Distrito Federal, beleza? Uma observação, essa Lei Distrital 4770 de 2012, ela só caiu em concurso uma única vez, que foi no último concurso CBMDF que aconteceu em 2017. Veio novamente no concurso CBMDF agora, em 2025, e vai cair na sua prova pelo menos uma questãozinha dessa lei distrital. Vou ser sincero com você, é uma lei que compensa você dar uma lida nela na íntegra, tá bom? Porque é uma lei pequena, então compensa você dar uma lida nela na íntegra, porque vai ter pelo menos uma questãozinha na sua prova. Fica aí na tela aí o meu convite para que você me siga lá nas redes sociais, não deixa de me seguir. Inclusive, essa aula aqui ela é focada em questões inéditas, questões que já caíram também em concurso público. Separei 19 questões para você. Se você quiser ter acesso a essas questões em material PDF, entre em contato comigo lá no meu Instagram. Tá aí na tela aí, @MarcosRafael, só que Marcos com dois Os, ficou Marcos Rafael, tá bom? Então me chama lá no direct, fala assim, professor, eu quero ter acesso ao material em PDF da Lei Distrital 4770 e eu vou te mandar o link, você vai conseguir baixar, vai conseguir resolver todas as questões, inclusive faça as anotações com base depois de ter assistido essa aula aqui, beleza? Vamos lá, esse é o nosso material da aula de hoje. E essa daqui já é a nossa questão número 1, sem enrolação, direto ao ponto. De acordo com a Lei Distrital 4770, que estabelece critérios de sustentabilidade ambiental em licitações no Distrito Federal, a aplicação desses critérios, vamos lá, letra A, está restrita apenas aos órgãos e entidades da administração direta e deve substituir integralmente as disposições da Lei de Licitações quando aplicável. Errado. Deixa eu te falar. Essa Lei Distrital 4770 de 2012, ela se aplica à administração direta, à administração indireta, às autarquias, os entes autárquicos e fundacionais aqui do Distrito Federal. Então, quando a alternativa fala para a gente está restrita apenas aos órgãos e entidades da administração direta, a questão se torna errada. Letra B, é obrigatória para os órgãos e entidades da administração direta e indireta, autárquica e fundacional do Distrito Federal, devendo ser adotada em processo de licitações ou nas contratações diretas. Perfeito, esse é o gabarito da nossa questão. E isso daqui você vai conseguir observar lá no artigo 1º da nossa lei. Letra C, é facultativa. Está perguntando se essa lei, a Lei Distrital 4770 de 2012, ela é facultativa para as entidades da administração indireta, fundacional e fundacional do Distrito Federal. Errado, ela não é facultativa, ela é obrigatória para a administração indireta, autárquica e fundacional, as autarquias e as fundações aqui do Distrito Federal. Então, quando fala que é facultativa, a questão já erra. Letra D, esta lei, ela se aplica-se exclusivamente aos procedimentos de licitação na modalidade concorrência, visando apenas a aquisição de bens de capital. Quando ele fala que apenas a aquisição de bens de capital, a questão erra. E também quando ele fala da modalidade de concorrência. Eu vou falar com você sobre as modalidades daqui a pouquinho em outra questão, tá bom? Antes de irmos para a questão 2, eu quero ler com você o artigo 1º da nossa lei. Ele diz o seguinte: adicionalmente às disposições da Lei Federal 8666 de 93, lembrando que essa daqui é a nossa antiga lei de licitações. Eu só quero que você, no lugar de lei 8666 aqui, você saiba que tem uma lei de licitações atualizada, que é a 14.133, e mais do que isso, você não precisa saber o número dessa lei nem nada do que ela trata. Você precisa saber o seguinte, que quando um órgão do Distrito Federal quiser realizar uma licitação, ele vai ter que aplicar a Lei Distrital 4770 de 2012, que é conteúdo programático e edital. Beleza? Então vamos lá. Adicionalmente às disposições da Lei Federal 8666 de 93,
os órgãos e entidades da administração direta, indireta, autárquica e fundacional do Distrito Federal devem adotar nas licitações ou nas contratações diretas critérios de sustentabilidade ambiental. Eu estou te falando, ele inclui aqui a administração direta, indireta, autárquica e fundacional do Distrito Federal, que devem adotar nas licitações, nas contratações diretas, critérios de sustentabilidade ambiental. Primeiro ponto que eu quero chamar sua atenção é os órgãos e entidades que ele inclui. Então você vê aqui de forma clara, que ele deixou de forma clara, a administração direta, que aqui dentro da administração direta inclui-se o CBMDF, indireta, autárquica e fundacional. Segundo ponto que eu quero chamar sua atenção são os critérios de sustentabilidade ambiental. Cuidado para não vir na sua prova critérios de economia, critérios de sustentabilidade econômica, critérios de sustentabilidade, seja o que for, é critérios de sustentabilidade ambiental. E outro ponto que eu quero chamar sua atenção é que, antigamente, essa lei ela tinha outra redação. Basicamente, o que está de preto aqui é o que está em vigor hoje, mas o que está de vermelho foi que foi alterado. Então, eles tiraram de forma expressa a Câmara Legislativa do Distrito Federal e o Tribunal de Contas do Distrito Federal. Então, o que eu estou falando para você? Meu aluno, eles tiraram não essa lei, a Lei Distrital 4770 de 2012, ela não se aplica como uma obrigatoriedade para a Câmara Legislativa do Distrito Federal e para o Tribunal de Contas do Distrito Federal, beleza? Se sua prova vier falando sobre a administração direta, a administração indireta, as autarquias e as fundações, a questão está correta. Se ela vier mencionar que essa lei ela se aplica obrigatoriamente à Câmara Legislativa e ao Tribunal de Contas, esta lei está errada. Eu vou mencionar aqui de uma forma mais categórica. Esta lei não se aplica à CLDF, ao Tribunal de Contas do Distrito Federal e também não se aplica ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Por que não se aplica ao Tribunal de Justiça? Porque o Tribunal de Justiça do Distrito Federal não é um órgão do Distrito Federal. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal, ele é um órgão da União. Então, ele antigamente estava incluído a Câmara Legislativa, o Tribunal de Contas, e eles revogaram. Falou assim, essa lei não tem obrigatoriedade para a Câmara Legislativa e o Tribunal de Contas do Distrito Federal. Vamos lá, questão número 2. O conceito de sustentabilidade ambiental para os efeitos da lei do Distrito Federal sobre licitações abrange critérios aplicáveis quanto ao fabricante, produtor ou fornecedor e quanto à administração pública. Assinale a alternativa que apresenta um critério considerado de sustentabilidade ambiental em relação apenas à administração pública. Letra A. Utilização de tecnologia e material que reproduzam o impacto ambiental. Letra B, logística reversa. Letra C, deposição e o tratamento adequados de dejeitos e resíduos da indústria, comércio ou construção civil, bem como da água utilizada. Ou a letra D, aquisição de bens e serviços de fácil manutenção e operacionalização e com baixo consumo de água e energia. Eu trouxe aqui para você, antes da gente responder essa questão, eu trouxe aqui para você a legislação. E eu quero te mostrar. O parágrafo único do artigo 1º, ele vai trazer dois critérios no inciso 1º e no inciso 2º. Ele fala o seguinte, para os efeitos desta lei, por sustentabilidade ambiental, no que for aplicável, deve ser considerado que, em relação ao fabricante, ao produtor e ao fornecedor que vai fornecer esses produtos, esses serviços para o Distrito Federal, tem que ter alguns critérios. Quais são eles? A adoção de processos de extração, fabricação e utilização de produtos de matérias-primas de forma ambientalmente sustentável, a deposição e o tratamento adequado de dejeitos e resíduos da indústria, comércio ou construção civil, bem como da água utilizada, utilização de matéria-prima renovável, reciclável, biodegradável e atóxica, utilização de tecnologia e material que reduz o impacto ambiental e, por último, a logística reversa. Lembrando que tudo isso daqui a gente está falando em relação ao fabricante, ao produtor e ao fornecedor. O inciso 2 diz que, em relação à administração pública, a aquisição de bens e serviços de fácil manutenção, operacionalização com baixo consumo de água e energia, utilização de técnicas que aproveitem os recursos naturais em obras ou edificações custeadas com recursos públicos, especialmente no que se refere à luminosidade, aeração, climatização e baixo consumo de água e energia. Sabendo disso, ele veio e perguntou para a gente
qual dos itens abaixo, qual das alternativas abaixo se aplica, apresenta o critério de sustentabilidade relacionado à administração pública. Então, ele está perguntando para a gente qual dos itens lá ele está aqui nas alíneas do inciso 2. Então, você vê, utilização de tecnologia e material? Não. Isso daqui se aplica, na verdade, a fabricante, produtor e fornecedor. Letra B, logística reversa? Também não. Deposição e tratamento adequado de dejetos e resíduos? Também não. Agora, a letra D, sim. Aquisição de bens e serviços de fácil manutenção e operacionalização com baixo consumo de água e energia. Olha aqui, ó, baixo consumo de água e energia. Fácil manutenção, operacionalização com baixo consumo de água e energia. Letra A linha A, né? É o nosso gabarito letra D. Questão número 3. Conforme os critérios de sustentabilidade ambiental a serem adotados pela administração pública em obras ou edificações custeadas com recursos públicos, técnicas específicas devem ser utilizadas para o aproveitamento dos recursos naturais. Essas técnicas devem visar o aproveitamento dos recursos naturais, especialmente no que se refere, exceto ele que é a alternativa errada. Letra A, aeração. Letra B, baixo consumo de água ou energia. Letra C, logística reversa. Letra D, climatização. Então, você lembra comigo que a gente falou sobre a aeração, a gente falou sobre o baixo consumo de água e energia, a gente falou sobre climatização, mas ainda não falamos sobre logística reversa. Então, nosso gabarito, como ele quer a alternativa errada, nosso gabarito da questão 3 é gabarito letra C. Questão número 4. De acordo com a Lei Distrital 4770, deve ser objeto das exigências de habilitação e do contrato uma cláusula que obrigue o fornecedor a adotar práticas específicas de sustentabilidade. Tais práticas incluem a comprovação de que o fornecedor adota, letra A, somente processos de desfazimento e reciclagem de bens inservíveis que tenham sido produzidos após a assinatura do contrato. Somente esses processos de desfazimento, a gente precisa olhar a legislação. Daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês. Processo de reutilização, desfazimento sustentável e reciclagem dos bens inservíveis. Letra C. Sistema de compensação de carbono, limitando-se aos bens e embalagens provenientes de fontes primárias. E a letra D. A recepção de embalagens, recipientes ou equipamentos inservíveis, desde que o reaproveitamento pela administração pública seja economicamente inviável. Eu vou mostrar para você aqui a alternativa. Artigo 2º da nossa lei diz o seguinte: deve ser objeto das exigências de habilitação do contrato. O que ele está falando para a gente? Quando o poder público for abrir um processo de licitação, ele tem que colocar algumas exigências de habilitação no contrato desse processo de licitação. Quando a empresa quiser se candidatar nesse processo de licitação, tem que ter algumas exigências. Quais são essas exigências? Primeira, a empresa que vai participar do processo de licitação, ela tem que receber a recepção de bens, embalagens e recipientes ou equipamentos inservíveis e não reaproveitáveis pela administração pública. Vou te explicar. Vamos supor que nós queremos realizar a troca de computadores aqui da administração direta do Distrito Federal. Queremos realizar essa troca de computadores. A administração pública, quando vai realizar essa troca, ela vai abrir um processo de licitação e as empresas vão se candidatar nesse processo de licitação. Empresas que vendem computador vão se candidatar. Só que lá no meu processo de licitação eu falo bem assim, olha, quando a empresa for se candidatar, que essa empresa, quando a empresa vencedora do processo de licitação, ela vai receber os meus computadores usados como forma de pagamento. Ela vai receber os bens, as embalagens e os recipientes que não são mais utilizáveis para a administração pública. Então, ela vai receber computador velho, as embalagens dos computadores novos que vão chegar, ela vai pegar de volta, os plásticos, tudo, os recipientes, ela vai receber isso de volta. Isso é um objeto de exigência de habilitação. Então, quando a empresa se candidata no processo de licitação aqui do Distrito Federal, ela já se candidata sabendo. Por quê? Porque vai estar lá no processo de licitação essas exigências. Segunda exigência, comprovação de que a empresa que está entrando no processo de licitação, ela adota práticas de desfazimento sustentável, reciclagem dos bens inservíveis e processo de reutilização. Quando a empresa vencedora, ela tem que comprovar
que ela adota prática de desfazimento sustentável. Por exemplo, no caso aqui que eu falei para vocês, a empresa está vendendo computadores novos e vai pegar computadores antigos como parte do pagamento. Ela tem que comprovar, antes dela vencer, logicamente, ela tem que comprovar que ela sabe o que fazer com esses equipamentos velhos. Ela não vai descartar de forma ambientalmente adequada, tá certo? Então vamos lá, vamos voltar na nossa questão. A questão 4 diz o seguinte: tais práticas incluem a comprovação de que o fornecedor adota somente processo de desfazimento e embalagem de bens inservíveis? Não, somente não. Letra B, processo de reutilização, desfazimento sustentável e reciclagem dos bens inservíveis. Justamente, o gabarito, letra B. Letra C, sistema de compensação de carbono, não vimos isso. E a letra D, recepção de embalagens, recipientes ou equipamentos inservíveis, desde que o reaproveitamento pela administração pública seja economicamente inviável. Não, não tem esse desde que, né? Então, o nosso gabarito ficou a letra B de bola e a justificativa do nosso gabarito é justamente o artigo 2º. Questão número 5. A Lei Distrital 4670 impõe uma obrigação clara ao fornecedor no que tange aos bens utilizados pela administração pública. Acabei de falar isso aqui com vocês, lá no artigo 2º. Qual dos itens a seguir o fornecedor é obrigado a receber de volta da administração pública como parte das exigências de habilitação e do contrato? Letra A. Bens, embalagens, recipientes ou equipamentos que sejam classificados como inservíveis e não reaproveitáveis pela administração pública. Sim ou não? Com certeza, né, gente? Com certeza. Perfeita essa alternativa. Gabarito letra A. Letra B. Bens e equipamentos que possam ser reaproveitados imediatamente pelo fornecedor? Não. Letra C. Bens ou equipamentos que tenham atingido o final da sua vida útil? Não, não tem essa previsão. E a letra D. Recipientes e embalagens, excluindo equipamentos inservíveis? Claro que não. Então o gabarito ficou a letra A. Questão número 6. No contexto das licitações, existem modalidades específicas, onde a lei exige a inserção de critérios de sustentabilidade ambiental para fins de avaliação e classificação das propostas. Cuidado, você abriu uma questão dessa na sua prova, você viu licitações, às vezes você nem sabe o que são licitações, você já desespera. Calma, calma, respira fundo e vamos ver o que a alternativa, a questão ela quer da gente. Letra A, aplicação de critérios objetivos de sustentabilidade ambiental para a avaliação e classificação das propostas deve ser estabelecido no edital nas licitações. Do tipo, ele quer saber a classificação das propostas, ela deve ser estabelecida no edital qual tipo das licitações. Letra A, concorrência ou leilão. Letra B, pregão eletrônico ou tomada de preços. Letra C, melhor técnica ou técnica e preço. E a letra D, consulta ou carta convite. O gabarito da nossa alternativa é o gabarito letra C. E eu vou te mostrar aqui. No artigo 3º, ele fala pra gente, nas licitações do tipo melhor técnica ou técnica e preço, devem ser estabelecidos no edital critérios objetivos de sustentabilidade ambiental. Entendido? São esses tipos de licitação, melhor técnica ou técnica e preço. Senhoras e senhores, eu não acredito que a IDECAM ela vai vir com questões tão difíceis igual eu estou colocando aqui para vocês. Eu estou colocando questões difíceis porque são questões para a nossa preparação, preparar vocês alto nível. Mas eu estou colocando aqui a forma mais difícil, porque treino difícil, jogo fácil. A IDECAM, ela é uma banca muito literal. Então, quando ela colocar uma questão na sua prova, ela vai te cobrar a literalidade da lei. E vocês estão vendo aqui que basicamente eu estou colocando são questões nível médio para difícil, mas são questões de literalidade da lei. Você lembrando o dispositivo legal, você consegue acertar a questão da prova. Por isso que eu estou colocando a questão e estou colocando o dispositivo legal. É importante toda aula de legislação, todo estudo de legislação, você sempre está em contato com a legislação em si. Por isso que eu coloquei aqui, estou colocando a questão e o dispositivo legal logo na frente. Beleza? Vamos lá. Questão número 7. Apesar da Lei Distrital 4670 de 2012 estabelecer critérios obrigatórios, ela prevê a possibilidade da administração exigir práticas adicionais. Nesse sentido, o artigo 4º dispõe que, antes de eu fazer essa questão aqui, essas alternativas com você, eu quero ler o artigo 4º. Eu trouxe aqui para você. Diz o seguinte: o disposto nesta lei, a Lei 4770, não impede
que seja estabelecida nos editais e nos contratos a exigência de observância de outras práticas de sustentabilidade ambiental já adotadas em normas federais ou distritais. Se nós temos outras normas federais ou distritais que tragam práticas de sustentabilidade, essas normas podem ser trazidas para dentro do processo de licitação. A nossa lei está falando que se existe algo que vai beneficiar mais o meio ambiente, que é para proteger mais o meio ambiente, isso pode ser trazido para dentro do processo de licitação, tá bom? Então não impede que seja estabelecido nos editais exigência de observância de outras práticas de sustentabilidade, sejam em normas federais ou em normas distritais. Olha o que diz a nossa questão. Ele diz, nesse sentido, o artigo 4º dispõe que, letra A lei impede que sejam estabelecidas nos editais outras exigências de sustentabilidade. A lei impede, gente? Claro que não. Letra B. O disposto nessa lei não impede, perfeito, que seja estabelecido nos editais e nos contratos a exigência de observância de outras práticas de sustentabilidade ambiental já adotadas em normas federais ou distritais. Questão 7, gabarito letra B de Bravo. C. As práticas adicionais só podem ser exigidas se houver um estudo de viabilidade econômica que comprove a redução de custos de pelo menos 10%. Claro que não, não temos essa previsão, tá bom? Não existe essa previsão. A letra D. As práticas de sustentabilidade de outras normas federais ou distritais só podem ser exigidas se forem mais rigorosas que as previstas nesta lei. Claro que não, não tem essa exigência de rigorosidade, né? Questão 7 ficou gabarito letra B de Bravo. Questão número 8. A aplicação das disposições desta lei, que estabelece critérios de sustentabilidade ambiental nas licitações, possui uma limitação expressa e fundamental relacionada ao princípio da isonomia. Qual é essa limitação? Eu trouxe para você o dispositivo legal previsto lá no artigo 5º, que ele diz o seguinte: a aplicação do disposto nessa lei não pode conter exigências potencialmente capazes de frustrar a competitividade. Eu vou te explicar o que isso significa. Vamos supor que eu sou governador do Distrito Federal e eu tenho um primo. E esse primo, ele trabalha justamente em uma empresa que vende computadores. Aí eu pensando em justamente surrupiar junto com meu primo, a gente cobrar um valor a mais, pegar esse valor a mais e dividir entre nós dois. Sabe o que eu faço? Eu chego no meu primo e falo bem assim, primo, existe alguma qualificação, alguma certificação que você tem, que só você tem? Sabe por quê? Porque se você tiver uma certificação, vou te dar um exemplo aqui. Se você tiver uma certificação, vou dar um exemplo, XYZ, a certificação XYZ, só a empresa do meu primo. A empresa, vou botar aqui, empresa do meu primo. A empresa do meu primo, ela tem essa qualificação XYZ. Só a empresa dele que tem essa qualificação. Aí eu falo bem assim, ó, primão, vamos fazer o seguinte, cobra 1 milhão a mais, você vai vencer esse processo de licitação, porque só você tem essa qualificação, essa certificação internacional, seja o que for, e você pega esse 1 milhão aí que a gente colocou a mais, 500 mil para mim, 500 mil para você. Pode ser? Aí meu primo, pode, com certeza. Aí a nossa lei, no artigo 5º, ela foi muito sábia e falou bem assim, não pode, no processo de licitação, ter critérios potencialmente capazes de frustrar a competitividade. Então eu não posso colocar falando bem assim, ó, a empresa que vencedora, ela tem que ter a certificação tal, uma certificação que é muito difícil de conseguir. Você deu para entender? Então eu não posso colocar nada no meu processo de licitação que vai impedir a concorrência de outras empresas. Eu posso colocar limitações, gente? Posso colocar, mas nada que vai impedir a competitividade dentre várias empresas, tá certo? Então vamos lá, vamos voltar na nossa alternativa, na nossa questão, que diz o seguinte: qual é essa limitação? Letra A. A aplicação das disposições da lei está condicionada à existência de no mínimo 5 concorrentes no mercado. Existe essa previsão na lei? Não, não existe essa previsão na lei. Letra B. A lei não pode ser aplicada em processos de contratação direta. A gente não leu nada sobre isso, dizendo que não pode ser aplicada em processo de contratação direta. A lei não prevê nada sobre isso. Letra C. A aplicação do disposto nesta lei
não pode conter exigências potencialmente capazes de frustrar a competitividade. É justamente isso que trouxe a literalidade do artigo 5º. Letra D. As exigências de sustentabilidade devem ser proporcionais ao valor estimado da contratação, sob pena de nulidade. Errado também. Nosso gabarito, questão número 8, gabarito letra C. Questão número 9. Considerando as exigências de sustentabilidade aplicáveis ao fornecedor, previsto lá no artigo 2º, marque a alternativa correta. Letra A. A cláusula contratual pode exigir o desfazimento sustentável. Presta atenção. A cláusula contratual ela pode exigir o desfazimento sustentável, mas o fornecedor não é obrigado a receber os bens que a administração pública considera inservíveis. Errado, gente. O fornecedor ele pode sim ser obrigado lá no processo de licitação a receber os bens que a administração pública, os bens inservíveis, né, da administração pública. Letra B. O fornecedor é obrigado a receber somente embalagens e recipientes, sendo isento da obrigação de receber equipamentos inservíveis. Errado. Ele não fica isento de receber equipamentos inservíveis. Ele tem que receber embalagens? Sim. Recipientes? Sim. E equipamentos inservíveis? Também. Letra C. O fornecedor está obrigado a receber bens e equipamentos inservíveis. Até aqui tranquilo. Está obrigado a receber isso aqui. Mas a comprovação de desfazimento sustentável é facultativa. Errado, não é facultativa. Ele tem que receber bens e equipamentos inservíveis, beleza? E tem que comprovar o desfazimento sustentável. Tudo isso daqui a gente já viu, está lá previsto no artigo 2º. E por último, nosso gabarito com certeza, letra D, o fornecedor deve obrigatoriamente comprovar que adota práticas de reciclagem dos bens inservíveis e processo de reutilização. Perfeito, gabarito letra D, sim. Questão número 10. De acordo com a Lei Distrital 4770, são exemplos de especificações e exigências que devem ser levadas em consideração no todo ou em parte para a aquisição de bens. Nós estamos falando aqui de aquisição de bens. Deixa eu te falar. Antes de eu comentar as alternativas, eu preciso que você saiba que essa questão foi uma questão do último concurso CBMDF. Professor, você está me falando isso é importante então para mim? Com certeza. Isso aqui mostra um padrão que foi feito no último concurso e eu quero te mostrar esse padrão aqui agora. A questão, antes de fazer a questão número 10, eu quero ler com você o artigo 7º, que ele vai falar justamente da aquisição de bens, tá bom? O artigo 7º diz o seguinte: as especificações e as demais exigências para a aquisição de bens devem levar em consideração especialmente os bens que. Então, nós estamos falando aqui quando a administração pública for realizar a aquisição de bens. Os bens, eles têm que ser construídos por material reciclado, atóxico, biodegradável e nas formas da ABNT. Os bens, eles têm que oferecer menor impacto ambiental em relação aos seus similares. Os bens que vão ser adquiridos pela administração pública não podem ter substâncias perigosas. Os bens que forem adquiridos pela administração pública têm que estar acondicionados em embalagens adequadas. Os bens que forem adquiridos, eles têm que ser adquiridos, os bens devem funcionar com baixo consumo de energia ou de água. Os bens que forem adquiridos, eles têm que ser potencialmente menos agressivos ao meio ambiente, eles têm que ter um certificado emitido pelos órgãos ambientais e também certificação de procedência. Atenção nas palavras-chave que eu destaquei aí em negrito para você. Vamos voltar lá na nossa alternativa. Questão 10. Ele fala aqui, ó, para aquisição de bens, exceto, letra A, os bens que possuem certificado de procedência emitido por ONGs. A gente viu algum certificado de procedência emitido por ONGs aqui, gente? Não, não vimos nada de certificado de procedência emitido por ONGs. Então, nosso gabarito já é a letra A, porque ele quer a alternativa errada, né? Ele quer a alternativa errada. Gabarito já é a letra A. Vamos ver as outras? Na aquisição de bens, a administração pública deve adquirir bens que funcionem com baixo consumo de energia e de água. Vimos isso. E que sejam potencialmente menos agressivos ao meio ambiente. Perfeito. Ou que em sua produção signifiquem economia no consumo de recursos naturais. Perfeito. Gabarito certo. Letra C. Que sejam constituídos por materiais reciclado, atóxico e biodegradável na forma das normas da ABNT. Vimos isso? Vimos, professor, não estou lembrado. Nós vimos aqui, ó, olha aqui, ó, ABNT, material reciclado, atóxico, biodegradável e na forma das normas da ABNT.
Então, certo também. Letra D, que não contenham substâncias perigosas, beleza? Acima dos padrões tecnicamente recomendados por organismos nacionais ou internacionais e que estejam acondicionados em embalagem adequada, feita com a utilização de material reciclável com o menor volume possível. Perfeito. Esse aqui é o nosso gabarito. Atenção ao artigo 7º, que caiu no último concurso, artigo 7º. Questão número 11, ele vai falar para a gente sobre, segundo a Lei Distrital 4.770, são exemplos de especificações e demais exigências do projeto básico executivo que devem ser considerados para contratação de obras e serviços. Falamos no artigo 7º sobre a aquisição de bens. Agora nós iremos falar sobre a contratação de obras e serviços. Antes de fazer a questão número 11, eu quero mostrar para você o artigo 6º. O artigo 6º, ele vai falar sobre a contratação de obras e serviços. Na contratação de obras e serviços, devem levar em consideração 1. O uso de equipamentos de climatização mecânica, guarda essa palavrinha, climatização mecânica, ou novas tecnologias de resfriamento de ar. 2. O projeto de iluminação, interruptores, iluminação ambiental, sensores de presença e automação da iluminação do prédio. Inciso 3º. Uso exclusivo de lâmpadas fluorescentes. Atenção especial na questão aqui das lâmpadas fluorescentes. Cuidado, porque em prova eles trocam lâmpadas fluorescentes por lâmpadas incandescentes. Não é incandescentes. Cuidado, não são lâmpadas incandescentes, são lâmpadas fluorescentes. Ah, professor, mas lâmpadas fluorescentes hoje em dia não é mais tão econômico assim, não é mais tão benéfico ao meio ambiente. Não interessa, é o que está previsto na sua lei. 4. Uso de energia solar. 5º, sistema de medição individualizado do consumo de água e energia, sistema de reuso da água e tratamento de efluentes, aproveitamento da água da chuva, atenção especial no aproveitamento da água na chuva, uma atenção especial também nas lâmpadas fluorescentes, uso de energia solar, utilização de materiais reciclados, reutilizados, biodegradáveis. 9. Comprovação da origem da madeira a ser utilizada na execução da obra, elaboração de projeto de gerenciamento e resíduos de construção civil e a redução dos impactos sobre a impermeabilização do solo, arborização e meio ambiente. Eu quero sua leitura no artigo 6º, porque tivemos questão no último concurso que também caiu o artigo 6º. Questão número 11. De novo, ele quer alternativa errada. Letra A. Projeto de iluminação, interruptores, iluminação ambiental, uso de sensores de presença e automação da iluminação do prédio, o sistema de medição individualizado de consumo de água e energia. Vimos isso? Vimos sim, gabarito certo. B. O uso exclusivo de lâmpadas incandescentes. Incandescentes, senhoras e senhores? Não, nós falamos o quê? Lâmpadas fluorescentes e não lâmpadas incandescentes. Nosso gabarito já é a letra B, porque não são lâmpadas incandescentes, são lâmpadas fluorescentes, que é o que está previsto lá na nossa lei. Letra C. Uso de equipamentos de climatização mecânica, falei com você sobre isso, ou novas tecnologias de resfriamento de ar, que utilizam energia elétrica apenas nos ambientes onde for indispensável. Comprovação da origem da madeira a ser utilizada, tá certo. Letra D. Utilização de materiais reciclados, reutilizados, biodegradáveis e, quando possível, feito de matéria-prima, certo também. Questão número 12. A questão número 12, ela vai cobrar da gente, olha aqui, ó, a segunda lei distrital são exemplos de prática de sustentabilidade ambiental que o listante deve comprovar que tem condições de adotar na execução dos serviços contratados. Antes da gente fazer a questão número 12, eu quero uma atenção especial sua no artigo 8º da nossa lei. Então eu destaquei 3 artigos para vocês, artigo 6º, 7º e 8º. No último concurso CBMDF, nós tivemos apenas a cobrança desses 3 artigos, quando caiu a Lei Distrital 4.770. Artigo 6º, artigo 7º e artigo 8º. São artigos importantíssimos e eu quero que você estude eles. Quero que você dê uma lidinha na véspera da sua prova. Pode ser que a IDECAN cobre novamente eles, beleza? Artigo 8º, ele diz pra gente: para a contratação de serviços, o listante deve comprovar que tem condições de adotar práticas de sustentabilidade ambiental na execução do serviço, especialmente utilização de produtos de limpeza que obedeçam às classificações e especificações da Anvisa, adoção de medidas, equipamentos ou técnicas que reduzam o consumo da água e energia, eliminem o desperdício de materiais e energia utilizados, reduzam a emissão de ruídos. 3. Fornecimento aos empregados de equipamentos de segurança. 4. Realização de treinamento interno dos empregados. E o 5º, observância das normas brasileiras.
Atenção, eu quero que chamar sua atenção nisso aqui. Observância das normas brasileiras. No último concurso, eles trocaram normas brasileiras por normas americanas ou norte-americanas. Eles trocaram, colocaram normas estrangeiras. E não, colocaram dessa forma aqui. O certo é NBR, normas brasileiras, tá bom? Questão número 12. Exceto, novamente, ele quer a alternativa errada. Utilização de produtos de limpeza, conservação que obedeça às classificações e especificações determinadas pela Anvisa. Perfeito, vimos isso sim. 12, letra B. A realização treinamento interno de seus empregados para a redução da produção de resíduos e do consumo de energia elétrica e água, observado as normas ambientais vigentes. Vimos isso também. Letra C. Observância das normas brasileiras norte-americanas. NBR, NUSA. A gente viu alguma observância de normas norte-americanas? Não. A gente só viu observância das normas brasileiras. Errado, nosso gabarito, letra C. E a letra D vai falar sobre a adoção de medidas, equipamentos ou técnicas que reduzem o consumo da água e energia. Isso aqui a gente viu também, gabarito certo. Como ele quer a errada, a alternativa ficou letra C. Questão número 13, e vai até a questão 19, a gente já está finalizando. De acordo com o artigo 1º da Lei Distrital 4760, que complementa as disposições da Lei Federal 14.133 de 2021, os órgãos e entidades da administração direta e indireta, autárquica e fundacional do Distrito Federal, incluindo o Corpo de Bombeiro Militar do Distrito Federal, devem adotar quais critérios nas licitações ou contratações diretas? Critérios de sustentabilidade financeira, gente? Não. Financeira, não. Critérios de sustentabilidade social? Não. Critérios de sustentabilidade ambiental? Perfeito, gabarito, letra C. E a letra D, sustentabilidade tecnológica? Também não. Questão 14, coloquei uma questãozinha aqui de certo e errado para a gente treinar para a sua prova. É treinamento, é treinamento. Segundo a Lei Distrital 4760, que institui a política de sustentabilidade na administração pública, adicionalmente às disposições da Lei de Licitações, todos os órgãos e entidades da administração direta, indireta, autárquica e fundacional do Distrito Federal, incluindo a Câmara Legislativa, presta atenção, incluindo a Câmara Legislativa, e o Tribunal de Contas do Distrito Federal são obrigados a adotar nas licitações ou contratações diretas critérios de sustentabilidade ambiental, incluindo a Câmara Legislativa e o Tribunal de Contas, gente? Claro que não. Gabarito errado. Não inclui a Câmara Legislativa do Distrito Federal, não inclui Tribunal de Contas do Distrito Federal e também eu estou adicionando aqui para você, não inclui Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Opa, TJDFT, é isso mesmo. Não inclui eles. Se aplica a todos os órgãos da administração direta, indireta, autárquica e fundacional do Distrito Federal, mas não se aplica, essa lei não se aplica à Câmara Legislativa, Tribunal de Contas e o TJDFT. Beleza? Questão número 15. A aplicação do disposto na Lei 4660 de 2012 não pode impor exigências que possam, de qualquer forma, prejudicar a competitividade nas licitações ou contratações diretas realizadas pelos órgãos e entidades do Distrito Federal. Sim ou não, gente? Com certeza, a aplicação do disposto dessa lei não pode impor exigências que de qualquer forma vá prejudicar a competitividade. Falei com vocês sobre isso daqui. Eu dei até o exemplo, tá? Previsto lá no artigo 5º, eu dei até o exemplo da empresa do meu primo. Eu não posso colocar lá no edital de licitação uma certificação, por exemplo, que só a empresa do meu primo vai ter, que vai impedir a competitividade entre outras empresas, tá bom? Questão número 16. Para os efeitos da Lei Distrital 4760 de 2012, considera-se sustentabilidade ambiental no que for aplicável ao fabricante, produtor ou fornecedor a adoção de processos de extração, fabricação e utilização de produtos e matérias-primas de forma ambientalmente sustentável, a deposição e o tratamento adequados de dejetos e resíduos industriais, comerciais ou de construção civil, bem como da água utilizada. A gente viu tudo isso daqui. A utilização de matéria-prima renovável, reciclável, biodegradável e atóxica, o uso de tecnologia e materiais que reduzem o impacto ambiental e a logística reversa. A gente viu isso daqui, gente? Com certeza, gabarito certo. Tudo isso daqui a gente viu lá nos primeiros artigos da nossa lei. Questão número 17. De acordo com a Lei Distrital 4760 de 2012, as exigências de habilitação e os contratos administrativos devem conter cláusula
que obrigue o fornecedor a receber os bens, embalagens, recipientes ou equipamentos inservíveis e não reaproveitados pela administração pública. Até aqui está tudo certo. Bem como a comprovar a adoção de práticas de desfazimento sustentável, reciclagem dos bens inservíveis e o processo de reutilização. Sim ou não? Com certeza, gente, questão perfeita, questão perfeita. Questão número 18, nossa penúltima questão. Conforme a Lei Distrital 470 de 2012, assinale a alternativa correta. Letra A. A sustentabilidade ambiental deve ser considerada apenas na fase de contratação, pelo amor de Deus, sendo vedada sua exigência como requisito de habilitação do fornecedor? Claro que não, né, gente? Sustentabilidade ambiental deve ser considerada em todas as fases da contratação, todas as fases do processo de licitação. E é vedada sua exigência como requisito? Claro que não. Letra B. A administração pública, ao observar a sustentabilidade ambiental, deve priorizar bens e serviços de fácil manutenção e baixo consumo de recursos, podendo em obras públicas adotar técnicas que aproveitem luminosidade e areação naturais. A gente viu tudo isso daqui, gabarito correto. Como ele quer a correta, gabarito já ficou a letra B. Não é permitido exigir do fornecedor a devolução de embalagens ou recipientes inservíveis. Errado. A gente viu que é permitido sim. Letra D. A comprovação de práticas de reciclagem ou reutilização de bens e serviços pelo fornecedor é recomendável, mas não pode ser objeto de cláusula contratual? Claro que não. Pode sim ser objeto de cláusula contratual e não tem nada de recomendável, não. E a nossa última questão. Conforme a Lei Distrital 470 de 2012, assinale a alternativa correta. Ele quer alternativa correta. A adoção de critérios de sustentabilidade ambiental em licitações é facultativa. Presta atenção, a adoção de critérios de sustentabilidade ambiental em licitações é facultativa para os órgãos e entidades da administração direta e indireta do Distrito Federal. Pelo amor de Deus, gente, não é facultativa, é obrigatório. Então é errado. Letra B. A inclusão de critérios de sustentabilidade ambiental nos contratos é vedada. Calma. A inclusão de critérios de sustentabilidade ambiental nos contratos é vedada. Pelo amor de Deus, a inclusão de critérios de sustentabilidade é obrigatória. Então, errado. Letra C. Na Lei 4770 de 2012, a Lei 4770 de 2012 proíbe que os editais de licitação exijam práticas de sustentabilidade. Proíbe, gente, pelo amor de Deus. Não proíbe nada disso. E a última, nosso gabarito, nas licitações do tipo melhor técnica ou técnica e preço, é obrigatória a previsão no edital de critérios objetivos de sustentabilidade ambiental para avaliação e classificação das propostas, desde que tais exigências não frustrem a competitividade do certame. Gabarito, letra D. Senhoras e senhores, estou aqui para te falar que encerramos esse multirão aqui de questões, essas 19 questões. Se você quiser esse material aqui em PDF, entre em contato comigo, meu Instagram tá aí na tela, @marcosrafael, Marcos com 2 Os, Marcos Rafael. Entre em contato comigo, me peça lá no direct e eu vou te mandar esse material em PDF, tá bom? E torço muito pelo sucesso de vocês. Se inscreva aqui no canal, deixa o like no vídeo. Se tiver gostado do vídeo, se quiser deixar um comentário também, fica a seu critério. Mas se inscreva, porque aqui no canal eu irei fazer vários vídeos. Já tem alguns vídeos aqui de resolução de questões, né, para essa sua reta final. Mas eu quero que você preste atenção nos vídeos que eu irei postar daqui para frente também. Tá certo? Grande abraço, minha continência para você, futuro bombeiro militar. Até a próxima. Tchau, tchau.